Nunca imaginei que aos 68 anos eu descobriria que ainda tinha coragem para enfrentar meu próprio filho. A humilhação queimava em meu peito enquanto guardava meu maiô florido de volta na gaveta. Você não vai mais viajar. Fique em casa cuidando do meu filho. Só vai eu e a minha esposa viajar. As palavras de Carlos Eduardo ecoavam em minha mente como facas afiadas. Eu, Ivone Barcelos, que passei a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar, recebi aquelas palavras como um tapa no rosto. Aqui estou, sentada nesta poltrona confortável do meu pequeno apartamento em Balneário Camboriú, compartilhando com vocês uma história que mudou completamente a dinâmica da minha família. Uma história sobre respeito, dignidade e sobre como, às vezes, precisamos fazer algo drástico para sermos vistos e valorizados novamente. Vocês sabem, a vida de uma mulher da minha idade nem sempre é fácil. Depois que meu marido faleceu, há 8 anos, parecia que meu papel no mundo tinha se reduzido a ser apenas a vovó, que cuida dos netos quando conveniente. Não me entendam mal. Amo meu neto Lucas com todas as minhas forças. Aquele menino de 8 anos é a luz dos meus dias. Mas ser avó não deveria significar abrir mão dos meus próprios sonhos e desejos. Por anos trabalhei como bibliotecária na Biblioteca Municipal. Organizei livros, histórias, vidas encadernadas em páginas amareladas. Conheci personagens que viajavam pelo mundo, que viviam aventuras extraordinárias, enquanto eu permanecia ali, entre as estantes silenciosas. Quando me aposentei, prometi a mim mesma que seria diferente, que finalmente viveria minhas próprias histórias, não apenas leria sobre as dos outros. Jericoacoara. O nome soava como música em meus ouvidos. Aquelas praias paradisíacas no Ceará, com dunas douradas, lagoas de águas cristalinas e pores do sol que, dizem, são os mais bonitos do Brasil. Por 6 meses economizei cada centavo da minha modesta aposentadoria. Abri mão de pequenos prazeres. O café especial que gostava de tomar no Café Belvedere, os livros novos que costumava comprar na livraria Maré Alta. Tudo para realizar esse sonho. Quando Carlos Eduardo e Patrícia mencionaram que estavam planejando essa viagem, meus olhos brilharam. Ofereci-me para acompanhá-los, para cuidar de Lucas, enquanto eles aproveitavam momentos românticos. Eles pareceram empolgados com a ideia. "Claro, mamãe, vai ser ótimo ter você conosco", disse Carlos Eduardo. Ingenuamente acreditei. Comprei roupas novas, um vestido leve de algodão para os passeios noturnos, um chapéu de palha para me proteger do sol inclemente do Nordeste. Pesquisei sobre a história local, sobre os melhores restaurantes, os passeios imperdíveis. Até aprendi algumas receitas típicas cearenses que planejava experimentar. Minha amiga Dulce Macedo, farmacêutica aposentada como eu, escutou por semanas meus planos entusiasmados. A mala estava pronta, cuidadosamente arrumada sobre minha cama. Dentro dela, não apenas roupas e objetos pessoais, mas sonhos, expectativas, a promessa de finalmente viver algo extraordinário depois de uma vida inteira de rotina. Foi quando a campainha tocou. Carlos Eduardo e Patrícia apareceram sem aviso prévio na noite anterior à viagem. Meu filho, sempre ocupado com seus negócios imobiliários, raramente me visitava sem motivo. Deveria ter desconfiado. Ofereci um café, que Patrícia recusou com um sorriso tenso. Sentaram-se no sofá da sala, trocando olhares constrangidos. "Mamãe, precisamos conversar sobre a viagem", começou Carlos Eduardo, evitando meu olhar. Houve uma mudança de planos. Senti meu coração apertar. Pensei que talvez a viagem tivesse sido cancelada, que algum problema com o trabalho dele tivesse surgido. Estava pronta para esconder minha decepção, para ser compreensiva como sempre fui. "Decidimos que seria melhor você ficar. Lucas precisa de alguém que cuide dele aqui enquanto viajamos." Fiquei confusa, mas pensei que Lucas viria conosco, que eu ajudaria a cuidar dele durante a viagem. Foi Patrícia quem respondeu, com aquele tom educado, mas distante que sempre usava comigo. "Na verdade, dona Ivone, nós conseguimos reservas num resort exclusivo. É um lugar para casais, sabe? Não permitem crianças. Então, Lucas ficará com você aqui." A compreensão me atingiu como um raio. Não haveria resort exclusivo.
Não haveria proibição de crianças. Vi nos olhos deles. Estavam mentindo. Simplesmente não me queriam por perto. Talvez nunca tivessem me querido desde o início. Já cancelamos sua passagem e conseguimos reembolso parcial, continuou Carlos Eduardo, agora mais aliviado por ter dado a notícia. Depositei o valor na sua conta. Você pode usar para comprar algo para você. Como se pudesse comprar minha dignidade de volta. Como se alguns reais pudessem compensar a humilhação, a decepção, os sonhos despedaçados. Engoli o nó que se formou em minha garganta. Não daria a eles o prazer de me verem chorar. Entendo, respondi com uma calma que não sentia. E quando vocês partem? Amanhã cedo. Nosso voo sai às 10 horas do aeroporto Hercílio Luz. Traremos Lucas às 7 para você. Assenti, fingindo aceitar tudo com resignação. Eles pareceram aliviados com minha aparente complacência. Conversamos mais alguns minutos sobre assuntos triviais. O tempo, a escola de Lucas, os negócios de Carlos Eduardo. Quando saíram, fechei a porta e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Chorei pela mulher que fui, sempre colocando os outros primeiro. Chorei pela mãe que criou um filho que agora a tratava como um fardo inconveniente. Chorei pela avó, cujo único valor parecia ser a disponibilidade para cuidar do neto quando conveniente para os pais. Foi nesse momento, enquanto secava minhas lágrimas na frente do espelho do banheiro, que algo mudou dentro de mim. Vi meu reflexo, os cabelos grisalhos, as rugas ao redor dos olhos, a expressão de derrota. E não me reconheci. Onde estava a mulher determinada que criou um filho sozinha depois da morte prematura do marido? Onde estava a profissional respeitada que organizou uma das bibliotecas mais importantes da região? Peguei o telefone e liguei para meu amigo Roberto Sampaio, o agente de viagens que havia me ajudado a planejar a viagem. Roberto, preciso de um favor urgente. É sobre minha viagem para Jericoacoara. Enquanto explicava meu plano, sentia uma energia nova correndo em minhas veias. A adrenalina da rebeldia, do desafio. A sensação de finalmente retomar o controle da minha própria história. Naquela noite, não desfiz minha mala. Pelo contrário, acrescentei alguns itens essenciais para o plano que estava se formando em minha mente. Dormi surpreendentemente bem, com um sorriso nos lábios pela primeira vez em muitos dias. Quando a campainha tocou às 7 da manhã seguinte, estava pronta. Carlos Eduardo pareceu surpreso ao me ver completamente arrumada, maquiada, com meu melhor vestido. Mamãe, você vai sair? Sim, querido. Decidi que, já que não vou mais viajar, vou aproveitar o dia para visitar Dulce. Faz tempo que não nos encontramos. Ele pareceu acreditar. Lucas correu para meus braços e senti meu coração derreter com seu abraço apertado. Aquele menino, tão inocente em meio aos jogos de poder dos adultos. Vovó, trouxe meu dinossauro para ficar com você enquanto estou fora, disse ele, entregando-me seu brinquedo favorito. Aquele gesto de puro amor quase me fez desistir do plano. Quase. Que gentil, meu amor. Mas sabe, estava pensando, por que não vou com vocês até o aeroporto para me despedir? Afinal, ficarão 10 dias fora. É muito tempo sem ver meu netinho preferido. Carlos Eduardo hesitou, trocando um olhar rápido com Patrícia. Mas que desculpa dariam para negar um pedido tão simples? Claro, mamãe. Você pode vir conosco. Nosso táxi deve chegar em meia hora. E assim começou minha pequena revolução. Enquanto esperávamos o táxi, enviei uma mensagem discreta para Roberto, confirmando que o plano estava em andamento. Olhei para Lucas, brincando inocentemente com seus carrinhos no tapete da sala, sem imaginar que seria a parte crucial da aventura que estava prestes a começar. O táxi chegou pontualmente, dirigido por Antônio Leitão, um senhor que conhecia desde meus tempos de bibliotecária. Ele sorriu ao me ver e piscou discretamente. Outro cúmplice no plano que estava se desenrolando. Enquanto colocávamos as malas no porta-malas, meu coração batia acelerado, não de medo, mas de expectativa. O caminho até o aeroporto Hercílio Luz nunca me pareceu tão longo. Lucas tagarelava animadamente sobre as praias que visitaria, os castelos de areia que construiria. Carlos Eduardo e Patrícia discutiam os últimos detalhes da viagem, completamente alheios ao que eu estava tramando. Olhei pela janela,
vendo a paisagem familiar de Balneário Camboriú passar rapidamente. A orla com seus altos edifícios, as ruas arborizadas, o mar azul ao fundo. Por um momento, questionei-me se estaria indo longe demais. Mas então, lembrei das palavras frias, da desconsideração, das inúmeras vezes em que fui tratada como um mero recurso para facilitar a vida deles. Não estava indo longe demais. Estava apenas finalmente indo. Quando chegamos ao aeroporto, senti uma calma estranha me envolver. Estava determinada a seguir com meu plano até o fim, independente das consequências. Ajudei Lucas a sair do táxi, segurei sua mãozinha pequena na minha e sorri para meu filho e minha nora, que já caminhavam em direção ao terminal de embarque, totalmente inconscientes do que eu estava prestes a fazer. Entramos no saguão movimentado do aeroporto Hercílio Luz, e eu sentia cada batida do meu coração como um tambor anunciando uma batalha. Carlos Eduardo e Patrícia seguiam alguns passos à frente, consultando seus celulares, verificando o horário do voo, completamente absortos em seu próprio mundo. Lucas continuava segurando minha mão, saltitando animadamente ao meu lado, apontando para tudo que via: as grandes telas com informações de voos, os carrinhos de bagagem, os uniformes coloridos dos funcionários das companhias aéreas. "Vovó, olha quantos aviões!" exclamou ele, apontando para as enormes janelas que davam para a pista. "São muitos, não é, meu amor?" respondi, apertando sua mãozinha suavemente, sentindo uma pontada de culpa pelo que estava prestes a fazer. Mas a culpa logo deu lugar à determinação quando vi Patrícia fazer uma careta de impaciência ao olhar para o relógio. "Mamãe, nós precisamos fazer o check-in agora", disse Carlos Eduardo, finalmente voltando sua atenção para mim. "Você pode ficar com o Lucas aqui um momento? Voltamos em 10 minutos." "Claro, filho. Podem ir tranquilos", respondi com um sorriso sereno, escondendo meu nervosismo. Assim que eles se afastaram em direção ao balcão da companhia aérea, agachei-me para ficar na altura de Lucas. Seus olhinhos curiosos me encaravam, cheios de confiança e amor. "Lucas, a vovó quer te contar um segredo. Um segredo muito, muito especial", sussurrei, ajeitando a gola de sua camiseta. "Um segredo?" Seus olhos brilharam de excitação. "Eu adoro segredos. Este é o maior segredo do mundo." "Você consegue guardar o maior segredo do mundo?" Ele assentiu enfaticamente, colocando o dedo indicador sobre os lábios em um gesto de silêncio que me fez sorrir. "Lembra como a vovó estava triste ontem porque não ia mais viajar com vocês?" Lucas franziu a testa, recordando. "Sim, papai disse que você precisava ficar em casa." "Pois é, mas a vovó teve uma ideia muito especial. E se nós dois fizéssemos uma surpresa para seus pais? E se a vovó fosse viajar também? Mas como uma surpresa?" Os olhos de Lucas se arregalaram, uma mistura de choque e empolgação tomando conta de seu rostinho. "Você vai esconder na mala, vovó?" perguntou ele, fazendo-me rir pela primeira vez naquele dia. "Não, meu amor. A vovó vai comprar uma passagem e vai no mesmo avião que vocês. Mas seus pais não vão saber até chegarmos lá. Vai ser como uma brincadeira de esconde-esconde, entende?" Lucas pensou por um momento, processando a informação. Então, abriu um sorriso enorme. "Como uma missão secreta." "Exatamente. Uma missão secreta. E você vai ser meu assistente especial. Mas temos que ser muito cuidadosos para que seus pais não nos vejam juntos depois que passarmos pela área de embarque. Ok?" Ele assentiu, assumindo uma expressão séria que contrastava comicamente com seu rosto infantil. "Mas, vovó, você não tem passagem." Papai disse que cancelou. Foi minha vez de sorrir. Um sorriso carregado de triunfo e vindicação. "A vovó já resolveu isso, querido. Lembra do tio Roberto da agência de viagens? Ele me ajudou a comprar outra passagem ontem à noite. E tem mais. O tio Joaquim, que trabalha aqui no aeroporto, vai nos ajudar a embarcar sem que seus pais nos vejam." Nesse exato momento, avistei Joaquim Peixoto se aproximando discretamente, conforme combinado. Joaquim trabalhava há mais de 20 anos no aeroporto e frequentava a biblioteca municipal durante todo o tempo em que fui bibliotecária. Desenvolvemos uma amizade baseada no amor mútuo por romances policiais. E quando liguei para ele na noite anterior,
Contando sobre meu plano desesperado, ele não hesitou em oferecer ajuda. Dona Ivone, cumprimentou-me Joaquim discretamente, olhando ao redor para garantir que Carlos Eduardo e Patrícia ainda estavam ocupados no check-in. Está tudo pronto. Consegui sua passagem na classe econômica, no fundo do avião. Seu filho e a esposa dele estarão na primeira classe, então não há risco de encontrá-los durante o voo. Joaquim, você é um anjo, respondi, sentindo um misto de gratidão e nervosismo. Este é Lucas, meu neto e cúmplice nesta aventura. Joaquim se abaixou, estendendo a mão para Lucas em um gesto formal que fez o menino se sentir importante. É uma honra conhecer um agente tão especial, Lucas. Podemos contar com você para esta missão? Lucas apertou a mão de Joaquim com toda a seriedade que seus 8 anos permitiam. Sim, senhor. Vou ajudar minha vovó na missão secreta. Joaquim sorriu. Então voltou sua atenção para mim. Dona Ivone, aqui está seu cartão de embarque, disse ele, entregando-me discretamente um envelope. Você e Lucas usarão a entrada VIP para funcionários quando for hora de embarcar. É uma área restrita, mas eu estarei lá para guiá-los. Seus nomes não aparecerão no sistema como viajando juntos, então seu filho não desconfiará de nada. Guardei o envelope na bolsa, sentindo as mãos tremerem levemente. O que estava prestes a fazer ia contra tudo que sempre fui. A mãe compreensiva, a avó que sempre colocava a família em primeiro lugar, a mulher que evitava conflitos a todo custo. Mas algo dentro de mim havia mudado, como se uma represa tivesse se rompido depois de anos contendo águas turbulentas. E sobre a estadia em Jericoacoara? Perguntei, baixando ainda mais a voz. Tudo resolvido. Falei com meu primo Sebastião, que é gerente da pousada Brisa do Mar. Ele simpatizou com sua história e vai colaborar com seu plano. O quarto de luxo que seu filho reservou misteriosamente terá um problema técnico quando eles chegarem, e o único disponível será um quarto básico nos fundos. Enquanto isso, você e Lucas ficarão em um quarto confortável, não tão luxuoso quanto o que eles reservaram, mas certamente melhor do que o que eles terão. Senti uma pontada de remorso. Estava indo longe demais? Talvez. Mas então lembrei das inúmeras vezes em que Carlos Eduardo e Patrícia me trataram como uma mera conveniência, das férias canceladas, dos aniversários esquecidos, das pequenas humilhações constantes. Vovó, papai e mamãe estão voltando, alertou Lucas, apontando discretamente. Joaquim rapidamente se afastou, não sem antes sussurrar. Encontro vocês em 1 hora, perto da loja de chocolates depois da área de segurança. Não se atrase. Carlos Eduardo e Patrícia aproximaram-se, os rostos relaxados após concluírem o check-in. Patrícia consultou o relógio de pulso, sempre impaciente, sempre correndo contra o tempo, como se cada minuto gasto comigo fosse um desperdício de sua preciosa vida. Tudo resolvido, informou Carlos Eduardo, entregando a pequena mochila de Lucas para mim. Nosso voo sai pontualmente às 10 horas. Já podemos passar pela segurança. Bem, então acho que é hora de me despedir, falei, forçando um tom de resignação em minha voz. Abracei Lucas longamente, sussurrando em seu ouvido. Lembra do nosso segredo, certo? Nos vemos em 1 hora. Ele assentiu imperceptivelmente, seus olhos brilhando de emoção contida. Então me voltei para Carlos Eduardo, abraçando-o com uma intensidade que o surpreendeu. Aproveite a viagem, filho, disse, minha voz embargada por emoções contraditórias. Às vezes, a vida nos ensina lições de formas inesperadas. Ele pareceu momentaneamente desconcertado por minhas palavras enigmáticas, mas logo as descartou como mais uma das filosofias da mamãe, como ele costumava chamar minhas reflexões. Obrigado por entender, mamãe, disse ele, sem realmente olhar em meus olhos. Prometo que compensaremos você na próxima viagem. Não haverá próxima vez, filho, pensei comigo mesma. Pelo menos não nos seus termos. Patrícia ofereceu-me um abraço rápido e mecânico, o tipo de abraço que se dá a um parente distante em um encontro obrigatório de família. Cuide-se, dona Ivone, disse ela, seu tom educado, mas vazio. Qualquer coisa, é só ligar. Oh, eu cuidarei muito bem de mim desta vez, querida, pensei, retribuindo seu sorriso superficial.
Observei enquanto eles se afastavam em direção à área de segurança. Carlos Eduardo puxando as malas, Patrícia segurando a mão de Lucas, que olhou para trás uma última vez, dando-me uma piscadela conspiratória que aqueceu meu coração. Então, quando estavam fora de vista, respirei fundo e peguei meu telefone. Roberto? Sou eu, Ivone. Eles acabaram de passar pela segurança. Você conseguiu falar com o pessoal da pousada em Jericoacoara? Uma pausa enquanto escutava a resposta. Perfeito. E os passeios? Conseguiu cancelar as reservas deles? Roberto Sampaio, meu agente de viagens e amigo de longa data, havia se tornado um aliado crucial em meu plano. Sua indignação com a maneira como fui tratada o levou a usar seus contatos para ajudar em minha pequena vingança. Sim, Ivone, está tudo acertado. Os passeios de buggy que eles reservaram para quinta e sexta-feira foram cancelados por problemas técnicos. As reservas nos 2 melhores restaurantes da região também foram misteriosamente perdidas. E tenho uma surpresa especial. Lembra do Paulo, aquele meu amigo fotógrafo que conhecemos no ano passado? Ele está em Jericoacoara a trabalho e concordou em ser nosso cúmplice. Vai tirar fotos suas e de Lucas nos lugares mais bonitos e postar nas redes sociais. Imagine a cara de seu filho quando ver essas fotos. Ri, uma risada que misturava nervosismo e excitação. Nunca fui uma pessoa vingativa. Nunca planejei algo assim em toda a minha vida. Mas havia algo libertador em finalmente assumir o controle. Em recusar-me a ser apenas a vovó conveniente que acata todas as decisões sem questionar. Roberto, você acha que estou exagerando? Perguntei, uma pontada de dúvida surgindo em meio à minha determinação. Talvez eu devesse simplesmente aceitar e... Nem pense nisso, Ivone, interrompeu ele com veemência. Lembra quando você me contou como eles cancelaram sua ida ao casamento da sua sobrinha porque precisavam que você ficasse com Lucas? E quando eles esqueceram de te convidar para a ceia de Natal no ano passado, porque tinham convidados importantes? Já passou da hora deles aprenderem a te respeitar. As palavras de Roberto reavivaram minha determinação. Sim, este não era apenas um capricho infantil ou uma reação exagerada a um único incidente. Era o culminar de anos de pequenas desconsiderações, de ser tratada como alguém dispensável, alguém cujos sonhos e desejos não tinham o mesmo valor que os deles. Olhei para o relógio. Faltavam 40 minutos para encontrar Joaquim e Lucas no ponto combinado. Tempo suficiente para visitar o banheiro e retocar a maquiagem, reorganizar meus pensamentos e me preparar para o que viria a seguir. No banheiro feminino do aeroporto, encarei meu reflexo no espelho enquanto aplicava um pouco de batom. O rosto que me olhava de volta parecia diferente, mais vivo, mais determinado, com um brilho nos olhos que não via há anos. Quem é você? Perguntei silenciosamente ao meu reflexo. Não era mais apenas Ivone Barcelos, a viúva discreta, a mãe dedicada, a avó disponível. Era uma mulher redescobrindo sua força, sua voz, sua capacidade de surpreender a si mesma e aos outros. Ao sair do banheiro, avistei minha vizinha Berenice Ferraz entrando no aeroporto. Berenice, com seus 72 anos e uma curiosidade insaciável sobre a vida alheia, era a última pessoa que eu gostaria de encontrar naquele momento. Tentei me esconder atrás de uma coluna, mas seus olhos perspicazes me localizaram imediatamente. Ivone! Que surpresa encontrá-la aqui! Exclamou ela, aproximando-se com aquele sorriso que sempre precedia uma sessão de perguntas indiscretas. Pensei que você estivesse de viagem com seu filho e seu neto para aquela praia do Nordeste. Como é mesmo o nome? Jericoacoara. Respondi automaticamente, meu cérebro trabalhando rapidamente para inventar uma explicação plausível. Na verdade, Berenice, houve uma mudança de planos. Vim apenas para me despedir deles. Agora estou de saída. Berenice me estudou com olhos astutos, claramente detectando que havia algo mais naquela história. Que pena, querida. Você estava tão animada com essa viagem. Lembro de você mostrando as fotos da pousada onde ficariam, falando dos passeios. Ela fez uma pausa estratégica. Foi decisão sua ou deles? A pergunta atingiu um nervo exposto.
Foi como se Berenice tivesse adivinhado exatamente o que aconteceu. Ou talvez fosse apenas sua capacidade sobrenatural de farejar situações desconfortáveis. Foi uma decisão em conjunto. Menti querendo encerrar a conversa o mais rapidamente possível. Olha, Berenice, adoraria conversar mais, mas tenho um compromisso em meia hora. Preciso ir. Ah, claro, claro, disse ela, sem fazer menção de se afastar. Sabe, Ivone, sempre admirei sua paciência com Carlos Eduardo e aquela nora metida a importante. Mas às vezes penso que você deveria se impor mais. Você sempre coloca eles em primeiro lugar, e eles parecem tomar isso como garantido. Suas palavras me atingiram com uma força surpreendente, ecoando exatamente o que eu estava sentindo, o que havia me levado a este plano ousado. Talvez você tenha razão, Berenice, respondi com um sorriso enigmático. Talvez seja a hora de algumas mudanças. Consegui finalmente me despedir de Berenice e segui em direção à área restrita. Meu coração acelerou quando avistei Joaquim esperando discretamente próximo a uma porta com o aviso "Somente funcionários autorizados". Pontual como sempre, Dona Ivone, comentou ele, olhando rapidamente ao redor. Lucas já está nos esperando na sala VIP. Seu filho e a esposa dele estão na fila para o raio-x, bem longe daqui. É a nossa chance. Joaquim abriu a porta com seu crachá e entramos em um corredor estreito usado pelos funcionários do aeroporto. Caminhamos rapidamente, passando por áreas de serviço e corredores administrativos, até chegarmos a uma pequena sala identificada como Sala VIP, Funcionários. Lucas estava lá, sentado em um sofá, balançando as pernas ansiosamente, seus olhinhos brilhando de excitação quando me viu entrar. "Vovó, conseguimos!" exclamou ele, correndo para me abraçar. Papai e mamãe não desconfiaram de nada. Eu disse que precisava ir ao banheiro e o tio Joaquim me trouxe para cá. Abracei-o forte, sentindo uma mistura de alívio, culpa e determinação. O que estava fazendo poderia parecer extremo, mas era necessário. Não apenas para mim, mas também para Lucas, para que ele aprendesse que sua avó não era apenas um acessório conveniente na vida da família. Era uma pessoa com desejos, sonhos e, acima de tudo, dignidade. A parte mais difícil do plano está prestes a começar, explicou Joaquim, consultando seu relógio. O embarque já começou. Temos que esperar o momento certo para levá-los até o avião sem serem vistos. E como faremos isso? Perguntei, o nervosismo voltando a apertar meu peito. Vocês embarcarão por último, quando a maior parte dos passageiros já estiver a bordo. Eu pessoalmente os conduzirei até a aeronave por uma entrada lateral, usada normalmente para passageiros com necessidades especiais. Já combinei tudo com a tripulação. Vocês irão para os fundos do avião imediatamente, enquanto seu filho e a esposa dele estarão confortavelmente instalados na primeira classe, na frente. O plano era ousado, mas bem pensado. Joaquim havia cuidado de cada detalhe, aproveitando seus anos de experiência e contatos no aeroporto. Enquanto esperávamos pelo momento certo, entreguei a Lucas um pequeno pacote. "Abra", incentivei. Seus olhos se iluminaram ao descobrir um kit de espião de brinquedo, completo com óculos escuros, uma carteira de identidade secreta e um pequeno caderno para anotações. "Ah, todo agente secreto precisa do equipamento certo", expliquei, ajudando-o a colocar os óculos que eram grandes demais para seu rostinho. "Agora você está oficialmente pronto para a nossa missão." Lucas abraçou o kit contra o peito, como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. "Vovó, essa é a melhor surpresa da minha vida", declarou ele com a sinceridade que só as crianças possuem. E naquele momento, todos os meus medos e dúvidas se dissiparam. O que estava fazendo poderia ser considerado impulsivo, talvez até irresponsável, mas o sorriso no rosto de Lucas confirmava que, pelo menos para ele, seria uma aventura inesquecível. E quanto a Carlos Eduardo e Patrícia, bem, talvez fosse hora deles aprenderem que as consequências vêm para aqueles que tratam os outros com desrespeito, mesmo quando esse outro é apenas uma senhora de 68 anos que dedicou a vida a cuidar dos outros. Finalmente, Joaquim recebeu uma mensagem em seu radiocomunicador. "É hora", anunciou ele, um sorriso cúmplice em seus lábios.
Operação Vovó Rebelde está oficialmente iniciada. E assim, de mãos dadas com Lucas, segui Joaquim pelos corredores do aeroporto, pronta para embarcar na viagem mais inesperada e transformadora da minha vida. Não era apenas uma viagem para Jericoacoara. Era uma jornada de redescobrimento, de afirmação, de recuperação da minha voz e do meu lugar no mundo. E enquanto caminhávamos em direção ao avião, senti uma leveza que não experimentava há anos. Como se, aos 68 anos, eu estivesse finalmente aprendendo a voar. O avião já estava quase completamente cheio quando Joaquim nos conduziu pela entrada lateral. Senti o olhar curioso da comissária de bordo, mas ela apenas sorriu discretamente ao ver o crachá de Joaquim. Claramente, ele havia preparado o terreno. "Estes são os passageiros especiais que mencionei", disse ele em tom profissional. A senhora e o menino precisam embarcar com discrição." "Claro, senhor Peixoto. Podem me seguir", respondeu a comissária, uma mulher jovem de cabelos castanhos presos em um coque impecável. Ela se inclinou para Lucas e piscou. "Estamos em uma missão secreta, não é mesmo?" Lucas assentiu solenemente, agarrando minha mão com força enquanto caminhávamos pelo corredor do avião. Mantive minha cabeça baixa, o coração acelerado, temendo a cada passo encontrar o olhar surpreso de Carlos Eduardo ou Patrícia. Mas, como Joaquim havia prometido, eles estavam confortavelmente instalados na primeira classe, provavelmente já saboreando suas taças de champanhe pré-decolagem, completamente alheios à nossa presença. A comissária nos conduziu até o fundo da aeronave, onde 2 assentos na última fileira estavam reservados para nós. Não era o lugar mais confortável, próximo aos banheiros, com assentos que mal reclinavam, mas para mim, naquele momento, parecia um trono real. "Obrigada", sussurrei para a comissária, que se identificou como Mariana. "Não há de quê, senhora Barcelos. O senhor Joaquim nos contou sua história", respondeu ela em voz baixa. "Confesso que toda a equipe está torcendo pelo sucesso de seu plano." Ergui as sobrancelhas, surpresa. "Toda a equipe?" Mariana sorriu. "Digamos que temos um grupo no WhatsApp e sua história se espalhou rapidamente entre nós. Até o comandante está curioso para saber como tudo vai terminar." Ri baixinho, sentindo-me estranhamente poderosa. Era como se, depois de anos sendo invisível, eu de repente tivesse me tornado o centro de uma operação clandestina, com aliados surgindo dos lugares mais inesperados. "Vovó, podemos pedir refrigerante?" perguntou Lucas, já acomodado junto à janela, seu kit de espião cuidadosamente guardado sob o assento da frente. "Claro que sim, meu amor. Estamos em uma aventura, não estamos?" E em aventuras, as regras normais não se aplicam. À medida que o avião taxiava para a pista, senti uma estranha calma me invadir. Não havia mais volta. O plano estava em movimento, e acontecesse o que acontecesse, eu tinha quebrado o padrão de submissão que havia definido minha vida por tanto tempo. O voo para Fortaleza duraria aproximadamente 4 horas. De lá, pegaríamos uma van para Jijoca de Jericoacoara, e depois um transporte especial até as praias paradisíacas que eu tanto sonhava conhecer. 4 horas para me preparar mentalmente para o que viria a seguir. Lucas adormeceu após a primeira hora, a excitação da manhã finalmente cobrando seu preço. Observei seu rostinho sereno, os cílios longos repousando sobre as bochechas ainda rechonchudas da infância, e me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Ele era inocente nessa guerra silenciosa entre adultos. Mas então lembrei como Carlos Eduardo e Patrícia usavam Lucas como desculpa para me manipular, como limitavam meu tempo com ele quando lhes convinha, como faziam questão de me lembrar constantemente que eu era apenas a avó, não a mãe. Mariana passou ocasionalmente para verificar se estávamos confortáveis, trazendo sucos, biscoitos e até mesmo um pequeno kit de desenho para Lucas quando ele acordasse. Durante uma dessas visitas, inclinou-se e sussurrou: "Só para sua informação, senhora Barcelos. Seu filho e a esposa dele pediram champanhe, assistiram a um filme e agora estão dormindo. Não há risco de eles virem para esta parte do avião." Agradeci com um sorriso, mas minha mente já estava além do voo. Estava nos dias que viriam, no momento da revelação, nas expressões que veria nos rostos de Carlos Eduardo e Patrícia. Quando Lucas acordou,
cerca de meia hora antes do pouso, estava cheio de energia e perguntas. Vovó, como vamos fazer quando chegarmos? Papai e mamãe vão nos ver. Coloquei o dedo sobre os lábios, sinalizando para que falasse mais baixo. Lembra do plano, agente Lucas? Sussurrei em tom conspiratório. Vamos desembarcar por último. A senhorita Mariana vai garantir que seus pais saiam primeiro. Então, quando chegarmos ao terminal, vamos ficar de longe, seguindo-os discretamente, como verdadeiros espiões. Seus olhos brilharam de excitação. E na pousada, vamos ficar no mesmo quarto que eles? Não, querido. A vovó reservou um quarto só para nós dois. Vamos ficar na mesma pousada, mas eles não saberão que estamos lá. Pelo menos não de imediato. Lucas assentiu, absorvendo cada detalhe como se estivéssemos planejando uma operação militar de alta complexidade. De certa forma, era exatamente isso. Quando o avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, senti meu estômago dar voltas de nervosismo. A parte mais perigosa do plano estava prestes a começar. Conforme prometido, Mariana garantiu que todos os passageiros da primeira classe, incluindo Carlos Eduardo e Patrícia, desembarcassem antes. Então, quando o avião estava quase vazio, ela veio até nós. Agora é a hora, disse ela, entregando-me um boné e óculos escuros, para ajudar no disfarce. E tenho algo especial para o nosso agente secreto. Ela entregou a Lucas um pequeno crachá de assistente de voo júnior, que o fez pular de empolgação. Lembre-se, alertou Mariana. Seus pais provavelmente estarão na esteira de bagagens. Temos uma colega lá que vai criar uma pequena distração quando vocês passarem. Agradeci a Mariana com um abraço sincero. Era estranho receber tanta ajuda de estranhos, especialmente para um plano que, visto de fora, poderia parecer mesquinho ou infantil. Mas talvez houvesse algo universal na minha história. O desejo de ser vista, respeitada, valorizada, especialmente por aqueles que deveriam nos amar incondicionalmente. Saímos do avião e seguimos pelo terminal, mantendo distância segura. Avistei Carlos Eduardo e Patrícia de longe, ambos concentrados em seus telefones enquanto caminhavam para a área de restituição de bagagens. Lucas e eu nos movíamos com o que ele chamava de passos de ninja, o que basicamente significava andar nas pontas dos pés de forma extremamente conspícua. Tive que morder o lábio para não rir da seriedade com que ele encarava nossa missão. Na área de bagagens, conforme prometido por Mariana, uma funcionária da companhia aérea, acidentalmente, derrubou uma pilha de formulários bem próximo a Carlos Eduardo e Patrícia, criando confusão suficiente para que pudéssemos passar despercebidos e recuperar nossas malas em outro carrossel. Fase 1 completa, vovó, sussurrou Lucas, fazendo sinal de positivo quando conseguimos nossas bagagens. O próximo desafio seria o transporte para Jericoacoara. Sabia que Carlos Eduardo havia reservado uma van privativa através da pousada. Nossa melhor opção seria usar transporte público ou táxi, garantindo que não nos encontrássemos no caminho. Enquanto estávamos decidindo o que fazer, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Roberto, meu agente de viagens. Ivone, já falei com Sebastião da pousada. Ele enviará um motorista separado para vocês. Espere na saída leste do aeroporto. O motorista terá uma placa com o nome Operação Vovó Rebelde. PS. Carlos Eduardo e esposa acabaram de entrar na van branca da pousada Brisa do Mar. Mostrei a mensagem para Lucas, que mal conseguia conter sua excitação. Operação Vovó Rebelde é o melhor nome de operação secreta do mundo, declarou ele, saltitando enquanto nos dirigíamos para a saída leste. Conforme prometido, um homem moreno de meia idade nos esperava com uma placa discreta. Ele se apresentou como Antônio, primo de Sebastião, e nos conduziu até um Jeep aberto, muito diferente da confortável van que levava Carlos Eduardo e Patrícia. Dona Ivone, espero que não se importe com o transporte alternativo, disse Antônio enquanto acomodava nossas malas. Sebastião achou melhor enviar um veículo diferente para evitar suspeitas. É perfeito, respondi, ajudando Lucas a subir no Jeep. Na verdade, é até melhor. Sempre quis sentir a brisa do Nordeste em um carro aberto. A viagem de Fortaleza até Jijoca de Jericoacoara levaria aproximadamente 4 horas. Em condições normais, seria exaustiva após um voo,
especialmente para uma senhora de 68 anos. Mas naquele dia, com o vento bagunçando meus cabelos grisalhos e Lucas rindo ao meu lado, cada quilômetro parecia uma libertação. Antônio era um guia excelente, contando histórias sobre a região, apontando plantas típicas da Caatinga, explicando como a vila de Jericoacoara havia mudado ao longo dos anos, de uma simples vila de pescadores para um dos destinos turísticos mais badalados do Brasil. "O senhor já foi lá, Antônio?" perguntou Lucas, fascinado pelas histórias. "Nasci lá, meu jovem", respondeu ele com orgulho. "Cresci vendo as dunas, o mar, a pedra furada. Conheço cada canto daquele paraíso como a palma da minha mão." "E o pôr do sol?" perguntei, lembrando das fotos que havia visto, dos relatos que havia lido. "Dizem que é o mais bonito do Brasil." Antônio sorriu, os olhos brilhando de afeto pelo seu lugar de origem. "Dona Ivone, quando a senhora ver o sol se pondo na duna do pôr do sol, com o céu tingido de laranja e vermelho, o mar ao fundo e as pessoas aplaudindo a natureza, vai entender por que dizemos que Jeri é um pedacinho do paraíso na terra." Por um momento, esqueci completamente o propósito original da viagem, a vingança, o plano, a lição que queria ensinar a Carlos Eduardo e Patrícia. Estava simplesmente empolgada por finalmente realizar um sonho longamente acalentado. À medida que nos aproximávamos de Jijoca, o último município antes de Jericoacoara, Antônio explicou que teríamos que trocar de veículo. Jericoacoara fica dentro de um parque nacional. Só é possível chegar lá em veículos 4x4 especiais, chamados de jardineiras, explicou ele. "Vamos encontrar nosso motorista de jardineira no posto de transferência." A troca para a jardineira foi outra aventura por si só. O veículo, uma espécie de caminhonete adaptada com bancos na carroceria, parecia saído de um filme de aventura. Lucas estava em êxtase, especialmente quando começamos a atravessar dunas de areia, com o mar aparecendo e desaparecendo no horizonte. Foi durante essa travessia que recebi outra mensagem de Roberto. Carlos Eduardo e Patrícia acabaram de chegar à pousada. Sebastião já colocou o plano em ação. O quarto de luxo deles misteriosamente teve um problema na encanação. Estão sendo realocados para o quarto dos fundos, próximo à cozinha. Devem estar chegando em aproximadamente 1 hora. Entrem pela entrada dos funcionários. Sebastião estará esperando. Mostrei a mensagem para Lucas, que estava tão envolvido em nossa conspiração que mal podia conter sua empolgação. "Vovó, isso é melhor que qualquer filme de espião", declarou ele, seus olhos brilhando de excitação. Quando finalmente chegamos à vila de Jericoacoara, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons impressionantes de laranja e rosa. A vila, com suas ruas de areia sem asfalto, parecia saída de um sonho. Pequenas lojas, restaurantes charmosos, pousadas aconchegantes, tudo tinha um ar rústico e acolhedor que me encantou imediatamente. A pousada Brisa do Mar ficava a apenas 2 quadras da praia principal, uma construção charmosa de 2 andares com varandas de madeira e um pequeno jardim tropical. Seguindo as instruções, entramos pela porta lateral, usada normalmente por funcionários e fornecedores. Sebastião, um homem de meia idade com um sorriso caloroso, nos esperava. "Dona Ivone, finalmente nos conhecemos pessoalmente", disse ele tomando minhas mãos entre as suas. "E este deve ser o jovem Lucas, nosso agente secreto." Lucas estufou o peito, orgulhoso do reconhecimento. "Venham, vamos levá-los para o quarto antes que Carlos Eduardo e Patrícia retornem do passeio improvisado que sugeri", continuou Sebastião, guiando-nos por uma escada lateral. O quarto que nos designou ficava no 2º andar, com uma pequena varanda que dava para o mar. Não era tão luxuoso quanto o que Carlos Eduardo havia reservado originalmente, mas era limpo, arejado e acolhedor. 2 camas confortáveis, uma pequena mesa, um frigobar abastecido com sucos e água, e o som das ondas invadindo o ambiente. "É perfeito", disse, sentindo lágrimas nos olhos. Após tantas horas de tensão e expectativa, finalmente estava ali, realizando o sonho que quase me foi roubado. "Estou feliz que tenha gostado", respondeu Sebastião. "Agora, o plano para esta noite." Carlos Eduardo e Patrícia foram informados que,
Como compensação pelo inconveniente com o quarto, receberiam um jantar gratuito no restaurante da pousada às 20 horas. O restaurante estará quase vazio, exceto por alguns figurantes, amigos meus que concordaram em participar. Vocês podem observar discretamente da varanda que dá para o salão. A ideia de espionar Carlos Eduardo e Patrícia como personagens de um filme de suspense me parecia cada vez mais surreal. Mas havia algo estranhamente libertador em todo aquele esquema, como se eu estivesse finalmente retomando o controle de minha própria narrativa. Após um banho refrescante e uma pequena pausa para descansar, Lucas e eu nos posicionamos estrategicamente na varanda que dava para o restaurante, escondidos parcialmente por uma treliça coberta de plantas trepadeiras. De lá, tínhamos visão perfeita das mesas, sem sermos notados. Pontualmente às 20 horas, Carlos Eduardo e Patrícia entraram no restaurante. Mesmo à distância, podia perceber a irritação em seus rostos. Carlos Eduardo gesticulava enquanto falava algo para o maître, provavelmente reclamando do quarto. Patrícia verificava o celular constantemente, seu rosto uma máscara de tédio e descontentamento. Eles não parecem muito felizes, vovó, observou Lucas, sua voz misturando curiosidade e uma pontada de preocupação. Não, querido, não parecem, concordei, sentindo uma mistura contraditória de emoções. Por um lado, havia satisfação em ver que meu plano estava funcionando, que eles estavam experimentando um pouco de desconforto e frustração. Por outro, havia uma pontada de culpa materna, aquele instinto de querer proteger meu filho, mesmo quando ele me machucava. O jantar de Carlos Eduardo e Patrícia parecia progredir de mal a pior. Primeiro, o vinho que pediram não estava disponível. Depois, houve um atraso considerável na entrega dos pratos principais. E quando a comida finalmente chegou, Patrícia fez uma careta ao provar o primeiro bocado, claramente insatisfeita com o sabor ou temperatura. Sebastião é bom nisso, não é? Murmurou Lucas, referindo-se às pequenas coincidências que estavam tornando a noite do casal menos que perfeita. Assenti, incapaz de esconder um sorriso. Sebastião havia planejado tudo com precisão milimétrica. Pequenos inconvenientes, nada grave o suficiente para arruinar completamente a viagem, mas o bastante para irritá-los constantemente. Quando terminaram o jantar, visivelmente descontentes, Sebastião aproximou-se de sua mesa com uma expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. "Algum problema com a refeição?" perguntou ele, sua voz carregada de uma falsa solicitude que quase me fez rir. Carlos Eduardo fez um gesto de descaso. "O serviço deixou a desejar, para dizer o mínimo", respondeu ele com aquela arrogância que sempre me incomodou. "Esperava mais de uma pousada tão bem recomendada." "Lamento muito, Sr. Barcelos", disse Sebastião, inclinando-se ligeiramente. "Permita-me compensá-los. Tenho ingressos para um passeio de buggy nas dunas amanhã cedo. São normalmente muito concorridos, mas abrirei uma exceção para os senhores." O rosto de Carlos Eduardo iluminou-se ligeiramente com a oferta, enquanto Patrícia parecia menos entusiasmada. "Não sei se é uma boa ideia", disse ela, sempre cautelosa. "O que faremos com Lucas?" "Oh, temos um excelente espaço Kids, com monitores treinados", respondeu Sebastião prontamente. "Seu filho estará em ótimas mãos." Lucas apertou minha mão, contendo uma risadinha. Sabíamos perfeitamente que o Espaço Kids era apenas parte do plano, uma desculpa para que pudéssemos ficar com Lucas enquanto eles estavam fora. Quando Carlos Eduardo e Patrícia finalmente deixaram o restaurante, Lucas e eu nos apressamos de volta para nosso quarto, temendo ser descobertos. Uma vez lá, ele se jogou na cama, rindo incontrolavelmente. "Vovó, isso é melhor que qualquer filme", exclamou entre risadas. "Você viu a cara da mamãe quando provou a comida? E o papai estava tão bravo." Sentei-me ao lado dele, acariciando seus cabelos. Uma parte de mim se perguntava se não estava indo longe demais, se não estava envenenando o coração de Lucas contra seus próprios pais. Mas outra parte, a parte que havia sido silenciada e ignorada por tanto tempo, sabia que esta lição era necessária. "Amanhã será o grande dia", disse suavemente. "O dia em que seus pais descobrirão que estamos aqui." "Como vamos contar a eles, vovó?" perguntou Lucas, seus olhos arregalados de antecipação.
Sorri, um sorriso que carregava anos de paciência finalmente esgotada, de expectativas constantemente frustradas, de pequenas humilhações engolidas em silêncio. Não vamos simplesmente contar, meu querido, respondi, sentindo uma onda de determinação me invadir. Vamos mostrar. E será uma lição que eles nunca esquecerão. Enquanto Lucas finalmente adormecia, exausto após o longo dia de viagem e emoções, fiquei na varanda, observando a lua refletida no mar de Jericoacoara. Por um momento, me perguntei se não estava sendo infantil, se não estaria melhor simplesmente aceitando meu papel de avó complacente, aquela que está sempre disponível quando necessário, invisível quando inconveniente. Mas então lembrei do brilho nos olhos de Lucas durante nossa aventura, da excitação genuína de nossa cumplicidade. Lembrei das inúmeras vezes em que engoli minhas próprias necessidades e desejos para acomodar os de Carlos Eduardo e Patrícia. E soube, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que estava na hora de mudar as regras do jogo. Amanhã seria um novo dia. E pela primeira vez em muitos anos, eu estava ansiosa para ver o que ele traria. Acordei antes do amanhecer, o corpo ainda marcado pelo fuso horário de Santa Catarina, mas a mente perfeitamente alerta. Abri as cortinas do quarto silenciosamente para não acordar Lucas, que dormia profundamente, abraçado ao seu kit de espião. A madrugada em Jericoacoara tinha uma qualidade mágica, o céu gradualmente clareando, revelando silhuetas de palmeiras contra o horizonte, o som distante do mar como uma canção de ninar persistente. Sentei-me na pequena varanda, respirando profundamente o ar salgado. Era difícil acreditar que realmente havia conseguido. Eu, Ivone Barcelos, a mulher que sempre seguiu as regras, que aceitava desapontamentos com um sorriso educado, havia orquestrado uma fuga secreta para o outro lado do país. O absurdo da situação me fez sorrir. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sebastião. Bom dia, dona Ivone. Tudo conforme o planejado. O motorista do buggy passará para pegar seu filho, e Nora às 8 horas. O passeio durará aproximadamente 4 horas. Sugiro que você e Lucas aproveitem a piscina da pousada durante este tempo. É raramente usada pela manhã. Respondi agradecendo e confirmando o plano. Em seguida, chegou uma mensagem de Roberto, meu fiel agente de viagens e agora cúmplice principal. Paulo já está posicionado para registrar o grande momento. Mande notícias assim que a bomba explodir. Guardei o telefone, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Havia algo deliciosamente transgressor em toda essa situação, como se aos 68 anos eu estivesse experimentando a rebeldia adolescente que nunca tive. Lucas acordou por volta das 7, bocejando e esfregando os olhos, momentaneamente confuso com o ambiente desconhecido, até que a memória do dia anterior voltou em um lampejo. Vovó? Estamos mesmo em Jericoacoara? Perguntou ele, saltando da cama com uma energia que só crianças possuem ao acordar. Sim, meu querido agente secreto. E hoje é o grande dia, respondi, ajudando-o a se vestir. Seus pais sairão para um passeio de buggy daqui a pouco. Enquanto isso, tomaremos café da manhã e depois iremos para a piscina. E quando eles vão descobrir que estamos aqui? Perguntou ele, os olhos brilhando de antecipação. Paciência, meu pequeno. A arte da vingança está no timing perfeito. Descemos para o café da manhã usando uma escada lateral, evitando o salão principal onde Carlos Eduardo e Patrícia provavelmente estariam. Sebastião nos recebeu na cozinha, onde uma mesa havia sido preparada especialmente para nós. Ah, bom dia, meus conspiradores favoritos! Cumprimentou ele alegremente. O café está servido. Temos tapioca, frutas frescas, sucos, café. Tapioca? Perguntou Lucas, intrigado pela novidade. É uma especialidade daqui, feita de mandioca, expliquei. Você vai adorar. Enquanto saboreávamos o café da manhã típico, Sebastião nos atualizou sobre os desenvolvimentos da manhã. Seu filho acordou de mau humor, dona Ivone. Parece que o ar-condicionado do quarto deles fez barulho a noite toda, contou ele, mal contendo um sorriso maroto. E dona Patrícia está reclamando que o Wi-Fi não funciona bem. Estranho, não? Funciona perfeitamente em todos os outros quartos. Ri baixinho, sentindo-me levemente culpada, mas não o suficiente para interromper o plano.
E quanto ao passeio de buggy? Perguntei, mordiscando uma fatia de mamão. Ah, sobre isso... Sebastião hesitou, como se avaliando se devia compartilhar uma informação delicada. Contratei especialmente o Zeca como motorista. Ele é conhecido por fazer o passeio mais... vigoroso da região. Nada perigoso, claro, mas certamente não é o passeio mais suave. Lucas riu, quase engasgando com seu suco de maracujá. A papai odeia solavancos. Ele sempre reclama até nas lombadas da rua de casa. Exatamente às 8 horas, através da janela da cozinha, vimos Carlos Eduardo e Patrícia saindo para o passeio. Meu filho vestia bermuda, camiseta e um chapéu ridiculamente grande que claramente havia comprado para a ocasião. Patrícia, sempre elegante mesmo em situações inadequadas, usava uma túnica branca sobre o maiô e óculos escuros de grife. Ambos pareciam contrariados, caminhando com aquela postura rígida de quem está cumprindo uma obrigação desagradável. O Zeca deve tê-los convencido que este é o passeio imperdível de Jeri, comentou Sebastião. Eles não sabem o que os aguarda. Assim que o buggy partiu, levantando uma nuvem de poeira, Sebastião nos conduziu à piscina. Era um espaço encantador, cercado por palmeiras e espreguiçadeiras confortáveis, com vista para o mar ao fundo. Melhor ainda, estava completamente vazia àquela hora da manhã. Vou deixá-los à vontade, disse Sebastião. Qualquer necessidade é só apertar aquele botão ali na parede que alguém virá atendê-los. Ah, e deixei protetor solar e toalhas nas espreguiçadeiras. Aproveitem! Lucas não perdeu tempo, pulando na piscina com um grito de alegria que ecoou pelo espaço. Sentei-me à beira d'água, molhando apenas os pés, observando meu neto nadar e mergulhar com a liberdade e despreocupação próprias da infância. Foi naquele momento, vendo Lucas tão feliz, que comecei a refletir sobre o verdadeiro propósito daquela viagem. Sim, havia o elemento de vingança, o desejo de mostrar a Carlos Eduardo e Patrícia que eu não era uma figura dispensável em suas vidas. Mas havia algo mais profundo. O desejo de criar memórias preciosas com meu neto, de mostrar a ele que sua avó era uma mulher de coragem e determinação, não apenas a senhora idosa que preparava cookies e contava histórias. Perdida nesses pensamentos, quase não percebi quando uma funcionária da pousada se aproximou com uma bandeja. Dona Ivone? Sebastião pediu para trazer estas bebidas para a senhora e o menino, disse ela, colocando 2 copos altos de suco na mesinha ao lado. É água de coco com um toque de maracujá, uma especialidade da casa. Agradeci e chamei Lucas para se hidratar. Ele saiu da água relutantemente, os cabelos pingando, o sorriso radiante. Vovó, essa é a melhor piscina do mundo, declarou ele, sorvendo o suco em grandes goles. Queria que papai e mamãe estivessem aqui para ver. Eles logo estarão de volta, querido. E então, teremos nossa grande revelação. Passamos as horas seguintes alternando entre nadar, descansar à sombra e explorar o jardim da pousada. Lucas encontrou um lagarto colorido que o fascinou por quase meia hora, enquanto eu aproveitava para tirar fotos com meu celular. Provas da nossa aventura clandestina. Por volta do meio-dia, Sebastião apareceu novamente, o rosto iluminado por um sorriso conspiratório. Dona Ivone, recebi notícias do Zeca. Parece que o passeio foi... memorável. O que aconteceu? Perguntei, tanto receosa quanto curiosa. Digamos apenas que Zeca levou seu filho e Nora para a parte mais acidentada das dunas. Dona Patrícia ficou ligeiramente indisposta. Precisaram fazer várias paradas. E por alguma razão misteriosa, a garrafa de água que levaram tinha um leve gosto de sal. Arregalei os olhos, surpresa com o nível de dedicação de nossos cúmplices. Sebastião, isso não é exagero? Não quero que se machuquem, apenas que aprendam uma lição, completou ele assentindo. Não se preocupe, Dona Ivone. Estão perfeitamente seguros, apenas desconfortáveis. E agora vem a melhor parte. Eles estão voltando, mas Zeca, acidentalmente, pegou o caminho mais longo, que passa por uma região sem sinal de celular. Eles devem chegar em aproximadamente 1 hora, famintos, cansados e irritados. Perfeito! Exclamou Lucas, que havia escutado tudo com atenção.
Qual é o próximo passo do plano, vovó? Pensei por um momento. O plano original era nos revelarmos durante o jantar, mas talvez fosse melhor antecipar o confronto, aproveitando que eles estariam vulneráveis após o passeio desgastante. Sebastião, seria possível preparar um almoço especial para nós? Algo que possamos compartilhar com Carlos Eduardo e Patrícia quando chegarem? Sebastião sorriu, compreendendo imediatamente minha intenção. Deixe comigo, dona Ivone. Prepararei uma mesa para 4 pessoas na varanda principal. A vista para o mar é espetacular, e todos os outros hóspedes estarão no restaurante interno. Terão privacidade para seu encontro familiar. A hora seguinte passou num misto de nervosismo e preparação. Tomei um banho refrescante, vesti meu vestido mais bonito, um modelo leve de algodão estampado com flores tropicais, e ajudei Lucas a se arrumar. Apliquei um pouco de batom, perfume e até mesmo um pouco de blush. Queria estar radiante para o momento da revelação. Quando descemos à varanda, fiquei maravilhada com o cenário que Sebastião havia preparado. A mesa estava elegantemente posta, com flores tropicais como centro, taças de cristal reluzindo sob o sol do meio-dia e uma vista deslumbrante para o mar de Jericoacoara. É perfeito, murmurei, emocionada com o cuidado de todos os envolvidos nessa pequena conspiração. Agora só faltam os convidados de honra, respondeu Sebastião, piscando para Lucas, que estava praticamente vibrando de excitação. Sentamos à mesa, eu de frente para o caminho por onde Carlos Eduardo e Patrícia viriam. Lucas ao meu lado, quase incapaz de se conter. Sebastião serviu água e suco, então se retirou discretamente, prometendo retornar assim que o bug chegasse. A espera pareceu interminável. Lucas inventava teorias cada vez mais elaboradas sobre a reação que seus pais teriam, enquanto eu oscilava entre determinação e uma pontada de apreensão. Estava realmente pronta para confrontar meu filho dessa maneira? Finalmente, ouvimos o ronco característico de um motor de bug se aproximando. Sebastião apareceu rapidamente, confirmando que eram eles. Estão voltando agora, e parecem... Bem, digamos que o passeio foi exatamente como planejado. Ajeitei-me na cadeira, sentindo o coração acelerar. Lucas agarrou minha mão sob a mesa, apertando-a em solidariedade. Respirei fundo, preparando-me para o momento que havia imaginado repetidamente nas últimas 24 horas. E então eles surgiram. Carlos Eduardo com a pele avermelhada do sol, o cabelo desgrenhado, a expressão de quem acabou de passar por uma experiência traumática. Patrícia não estava em melhor estado. Seu cabelo perfeitamente liso agora parecia uma juba descontrolada, a maquiagem borrada de suor, a túnica branca manchada de poeira vermelha. Eles caminhavam cabisbaixos em direção à entrada da pousada, tão absortos em seu desconforto que não notaram nossa presença na varanda. Foi Lucas quem quebrou o momento, incapaz de conter-se por mais tempo. "Papai! Mamãe! Aqui!" gritou ele, acenando freneticamente. Vi o momento exato em que Carlos Eduardo ergueu a cabeça, o choque tomando conta de seu rosto em câmera lenta. Primeiro, confusão. Será que o sol e o cansaço estavam causando alucinações? Depois, reconhecimento. Sim, aquele realmente era seu filho, supostamente em Balneário Camboriú com a avó. E, finalmente, perplexidade total ao me ver. Ivone Barcelos, sua mãe descartada, sentada elegantemente à mesa com uma taça de suco nas mãos, sorrindo como uma rainha. Lucas? Mãe? Sua voz saiu estrangulada, quase cômica em sua incredulidade. Patrícia ficou paralisada ao lado dele, a boca literalmente aberta em espanto. Por um momento glorioso, ninguém disse nada. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade, como antes de uma grande tempestade. "Olá, querido", disse finalmente, mantendo a voz deliberadamente calma. "Como foi o passeio de buggy? Parece que vocês se divertiram bastante." Carlos Eduardo avançou alguns passos trôpegos em nossa direção, como se não confiasse no que seus olhos viam. Como... gaguejou ele, incapaz de formular uma frase coerente. "Surpresa!" exclamou Lucas, incapaz de conter sua empolgação por mais tempo. "Vovó e eu fizemos uma missão secreta. Viemos de avião com vocês, mas vocês não nos viram porque somos espiões muito bons. Isso é um absurdo!" Patrícia finalmente recuperou a fala.
seu tom indignado contrastando comicamente com sua aparência desgrenhada. Como você pôde, Dona Ivone? Sequestrar nosso filho assim? Vamos chamar a polícia! Mantive minha expressão serena, embora por dentro estivesse me deleitando com o caos que havia criado. Sequestrar, Patrícia? Que exagero! Lucas está com sua avó, que tem autorização legal para viajar com ele. Quanto a nosso filho, pelo que me lembro, você estava mais que disposta a deixá-lo comigo por 10 dias em Balneário Camboriú. A única diferença é que decidi que seria mais divertido para nós dois passar esses 10 dias aqui, em Jericoacoara. Carlos Eduardo desabou na cadeira à nossa frente, ainda atordoado. Mãe, você perdeu a cabeça? Como? Porque ele passou as mãos pelos cabelos em frustração. Isso não faz o menor sentido. Não, filho. Minha voz agora carregava uma ponta de aço que nunca permiti que ele ouvisse antes. Não faz sentido eu querer realizar o sonho de conhecer Jericoacoara? Sonho esse que vocês descartaram sem a menor consideração? Não faz sentido eu me recusar a ser tratada como uma babá conveniente, disponível quando vocês precisam e descartável quando não precisam? Patrícia, sempre rápida em se recuperar, assumiu sua postura defensiva habitual. Isso é sobre a viagem? Já explicamos que precisávamos de tempo a sós, como casal. Você poderia ter viajado em outra ocasião. Sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos. Esta não é apenas sobre a viagem, Patrícia. É sobre anos de pequenas desconsiderações, de ser tratada como um acessório em suas vidas, não como uma pessoa com desejos e necessidades próprias. Vovó estava muito triste quando vocês cancelaram a viagem dela. Interveio Lucas, sua voz infantil carregando uma sabedoria surpreendente. Ela chorou no banheiro. Eu vi. Carlos Eduardo olhou para seu filho, depois para mim, uma sombra de culpa finalmente atravessando seu rosto. Mãe, eu não sabia. Claro que não sabia, filho. Porque nunca perguntou. Nunca considerou como eu me sentiria. Fiz uma pausa, sentindo anos de frustração contida finalmente encontrando vazão. Lembra quando cancelaram minha ida ao casamento da Fernanda porque precisavam que eu ficasse com Lucas? Ou quando esqueceram de me incluir na ceia de Natal porque tinham convidados importantes? Ou as inúmeras vezes em que marcaram compromissos para mim sem sequer me consultar, assumindo que eu estaria sempre disponível? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Pela primeira vez, vi a genuína compreensão nos olhos de meu filho, como se finalmente estivesse me vendo. Não como sua mãe sempre disponível, mas como uma mulher com dignidade própria. Nesse momento, Sebastião reapareceu discretamente. O almoço está servido, anunciou ele fazendo um gesto para os garçons que traziam bandejas cobertas. Espero que apreciem nossa especialidade: peixe grelhado com ervas locais, arroz de coco e legumes da estação. O aroma delicioso quebrou momentaneamente a tensão. Lucas, sempre guiado pelo estômago, imediatamente esqueceu o drama familiar diante da perspectiva de comida. Vamos comer! Estou morrendo de fome! Declarou ele, pegando o guardanapo. Carlos Eduardo e Patrícia trocaram olhares incertos, claramente debatendo se deveriam permanecer ou sair indignados. Finalmente, a exaustão e a fome venceram o orgulho ferido, e eles se acomodaram desajeitadamente à mesa. Comemos em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o de Lucas descrevendo entusiasticamente todas as aventuras que havia vivido desde que embarcamos no aeroporto em Florianópolis. E a senhorita Mariana nos deu refrigerante no avião, e o tio Joaquim nos mostrou um caminho secreto. E vimos um lagarto enorme no jardim hoje de manhã. Carlos Eduardo ouvia seu filho com uma expressão cada vez mais confusa, como se não reconhecesse a criança falante e empolgada à sua frente. Percebi que Lucas raramente demonstrava tanto entusiasmo em casa, talvez reprimido pela atmosfera controlada que Patrícia insistia em manter. Você planejou tudo isso só para nos dar uma lição? Perguntou finalmente Carlos Eduardo, colocando os talheres de lado. Considerei a pergunta por um momento, sentindo o peso de minha resposta. Não, filho. Planejei isso porque merecia estar aqui, tanto quanto vocês. Porque meus sonhos importam, tanto quanto os seus. A lição, se existe alguma, é apenas um bônus. Patrícia, sempre prática, parecia estar calculando as implicações logísticas da situação. E o que acontece agora?
Você vai ficar no nosso quarto? Porque não há mais quartos disponíveis na pousada. Já verificamos. Sorri, sentindo o doce sabor da vitória. Oh, não se preocupem. Tenho um quarto muito confortável no segundo andar, com vista para o mar. Quanto a Lucas, ele pode alternar entre ficar com vocês e comigo, como preferir. Eu quero ficar com a vovó, declarou imediatamente Lucas. Nosso quarto tem uma varanda incrível e podemos ver o pôr do sol de lá. A expressão de Patrícia azedou ainda mais, enquanto Carlos Eduardo parecia finalmente estar processando a extensão de tudo o que havia acontecido. Espera, você disse que tem um quarto com vista para o mar? Como conseguiu isso? Nos disseram que o único quarto disponível era aquele cubículo perto da cozinha. Dei de ombros, fingindo inocência. Que estranho! Deve ter sido algum mal-entendido. Tomei um gole de água, saboreando o momento. A propósito, soube que vocês tiveram alguns pequenos contratempos desde que chegaram. O ar-condicionado barulhento, o Wi-Fi instável, as reservas para jantar que desapareceram. Carlos Eduardo estreitou os olhos, a compreensão finalmente se firmando. Foi você. Você orquestrou tudo isso. Ergui as sobrancelhas. A imagem da inocência ofendida. Eu? Como poderia? Acabei de chegar, assim como vocês. Vovó tem muitos amigos. Lucas não conseguiu se conter, orgulhoso de nossa rede de cúmplices. O tio Sebastião, a tia Mariana do avião, o tio Joaquim do aeroporto. Lucas! Adverti suavemente, mas era tarde demais. Carlos Eduardo olhou ao redor, como se visse a pousada sob uma nova luz. Toda a equipe, todos estão envolvidos nisso? Digamos apenas que pessoas de idade tendem a se solidarizar umas com as outras. Respondi enigmaticamente. Especialmente quando ouvem histórias de filhos ingratos e noras insensíveis. O rosto de Patrícia ficou vermelho de indignação. Isso é brilhante? Sugeri, sorrindo docemente. E pela primeira vez desde que nos reencontramos, vi um lampejo relutante de admiração nos olhos de meu filho, seguido por algo que não via há muito tempo. Respeito genuíno. O almoço prosseguiu em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo entusiasmo inocente de Lucas, que parecia alheio à tempestade emocional que se formava ao nosso redor. Observei Carlos Eduardo mastigando mecanicamente, seu olhar perdido no horizonte de Jericoacoara, como se tentasse processar não apenas minha presença inesperada, mas toda a teia de eventos que eu havia tecido ao seu redor. Patrícia, por outro lado, não fazia questão de esconder sua irritação. Seus dedos tamborilavam na borda da mesa, os lábios contraídos em uma linha fina, ocasionalmente lançando olhares fulminantes em minha direção. Reconheci aquele olhar, o mesmo que ela me direcionava quando eu interferia demais na criação de Lucas, ou quando expressava uma opinião diferente da dela sobre qualquer assunto familiar. O peixe está incrível, não acham? Comentei casualmente, saboreando não apenas a refeição, mas cada segundo daquele momento surreal que havia criado. Sebastião mencionou que é pescado diariamente por pescadores locais. Delicioso, vovó! Concordou Lucas entusiasticamente, sua boca cheia de arroz de coco. Muito melhor que aquele peixe congelado que a mamãe compra. Patrícia engasgou com a água, lançando um olhar mortificado para Lucas. Escondi meu sorriso atrás do guardanapo. Meu neto, sem perceber, estava se tornando meu melhor aliado nessa pequena vingança. Então, Carlos Eduardo finalmente quebrou seu silêncio, colocando os talheres cuidadosamente sobre o prato. Qual exatamente é seu plano, mãe? Seguir-nos durante toda a viagem? Transformar nossas férias em um pesadelo? Pousei meu copo de água na mesa, encarando-o diretamente nos olhos. Por um momento, vi nele o menino de 10 anos que costumava me desafiar quando eu estabelecia limites. A mesma obstinação, a mesma incapacidade de reconhecer quando estava errado. Meu plano, Carlos Eduardo, era simplesmente aproveitar a viagem que eu havia sonhado por meses. A viagem para a qual economizei parte da minha modesta aposentadoria, enquanto você e Patrícia gastam mais em um jantar do que eu recebo em uma semana. Mantive minha voz calma, mas firme. Quanto a transformar suas férias em um pesadelo, bem, digamos que considero isso uma consequência natural das suas próprias escolhas.
Nossas escolhas? Patrícia não conseguiu mais se conter, sua voz elevando-se perigosamente. Nossa escolha foi querer um tempo a sós, como qualquer casal normal desejaria. E você sequestrou nosso filho e armou esse circo todo por puro egoísmo. Senti o sangue subir ao meu rosto, mas mantive a compostura. Tantos anos de bibliotecária haviam me ensinado a permanecer calma, mesmo nas situações mais provocadoras. Egoísmo, Patrícia? Minha voz saiu mais suave do que nunca, o que a fez inclinar-se para a frente para me ouvir. Egoísmo é cancelar a viagem de alguém na véspera, sem consideração pelos seus sentimentos. Egoísmo é tratar a mãe de seu marido como uma babá disponível 24 horas, 7 dias por semana, mas nunca como parte da família quando é inconveniente. Egoísmo é... Chega! Carlos Eduardo bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Lucas, vá brincar um pouco ali no jardim enquanto conversamos com a vovó. Lucas hesitou, olhando para mim em busca de orientação. Assenti levemente, sabendo que a conversa que se seguiria não seria apropriada para seus ouvidos inocentes. Ele desceu relutantemente da cadeira, não sem antes se aproximar para sussurrar em meu ouvido. Força, vovó. Você é a melhor espiã do mundo. Quando Lucas estava suficientemente longe, Carlos Eduardo inclinou-se sobre a mesa, seu rosto uma máscara de indignação contida. Você tem ideia do quão irresponsável foi o que fez? Viajar com Lucas sem nossa permissão expressa? Temos autoridade legal para... Para o quê, filho? Interrompi, mantendo minha voz baixa, mas incisiva. Para registrar uma queixa contra sua própria mãe? Que ótima manchete isso daria. Empresário denuncia mãe idosa por levar neto em viagem de férias. Tenho certeza que seria maravilhoso para sua reputação. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Pela primeira vez, vi um lampejo de dúvida em seus olhos. Patrícia, percebendo a fraqueza na armadura do marido, rapidamente tomou as rédeas da situação. Isso não é sobre reputação, dona Ivone. É sobre respeito. Respeito às nossas decisões como pais de Lucas. Respirei fundo, sentindo décadas de silêncio obediente finalmente se quebrando dentro de mim. E o respeito a mim, Patrícia. Como pessoa, como mãe, como avó, minha voz tremia levemente. Não de medo, mas de emoção há muito contida. Vocês já se perguntaram por que precisei recorrer a algo tão drástico para ser ouvida? Já se perguntaram por que uma mulher de 68 anos, que sempre seguiu as regras, de repente se rebela desta maneira? Um silêncio pesado caiu sobre nós. Ao fundo, podia-se ouvir o riso de Lucas enquanto ele perseguia uma borboleta pelo jardim, alheio ao drama que se desenrolava na varanda. Carlos Eduardo começou. Então parou, aparentemente sem palavras pela primeira vez desde que o conhecia. Você nunca se perguntou, não é? Continuei, aproveitando a brecha em sua armadura. Nunca questionou se suas ações me machucavam, se suas palavras me diminuíam, se suas decisões me afetavam. Porque para você, filho, eu deixei de ser uma pessoa completa no momento em que me tornei sua mãe. Me tornei uma função, um papel conveniente, sem desejos próprios, sem sonhos que merecessem consideração. Patrícia remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira, seus olhos agora fixos na toalha de mesa. Carlos Eduardo parecia atordoado, como se visse pela primeira vez algo que estivera diante dele durante toda sua vida adulta. Mãe, nós nunca quisemos... Ele tentou novamente. Não, vocês nunca quiseram me magoar deliberadamente. Completei por ele. Vocês simplesmente nunca pensaram em mim o suficiente para considerar meus sentimentos. E é isso que dói mais. Nesse momento, Sebastião aproximou-se discretamente da mesa. Desculpem interromper, mas pensei que gostariam de saber que nosso fotógrafo está pronto para a sessão de fotos na praia. O pôr do sol logo começará, e a luz está absolutamente perfeita. Patrícia olhou para Sebastião como se ele tivesse acabado de anunciar uma invasão alienígena. Sessão de fotos? Que sessão de fotos? Sebastião manteve sua expressão profissional, embora eu pudesse jurar que vi um brilho de divertimento em seus olhos. A sessão de fotos familiar que a senhora Barcelos reservou, claro. Um serviço exclusivo para nossos hóspedes VIP. Paulo, nosso fotógrafo, está esperando vocês na duna do pôr do sol.
É o local mais espetacular de Jericoacoara para fotografias. Abri minha bolsa e retirei 4 conjuntos de roupas leves em tons de azul e branco. Escolhi estas roupas para combinarmos nas fotos. Achei que seria um lindo registro da nossa primeira viagem em família para Jericoacoara. Carlos Eduardo me encarou, perplexo. Você realmente espera que participemos de uma sessão de fotos depois de tudo isso? Sorri serenamente, como se ele tivesse feito a pergunta mais simples do mundo. Sim, filho, espero. Porque no fundo, você sabe que eu tenho razão. Porque por baixo dessa irritação toda, você está começando a perceber quanto me subestimou todos esses anos. E principalmente, fiz uma pausa calculada. Porque Lucas ficaria arrasado se perdesse essa oportunidade. Como se convocado pelas minhas palavras, Lucas veio correndo do jardim, os olhos brilhando de excitação. Podemos ir à duna agora? Sebastião disse que vamos tirar fotos no lugar mais legal de Jericoacoara. Carlos Eduardo e Patrícia trocaram olhares resignados, a batalha silenciosamente perdida diante do entusiasmo de Lucas. 20 minutos depois, estávamos todos vestidos com as roupas que escolhi, caminhando pela vila em direção à famosa Duna do Pôr do Sol. A caminhada foi surreal. Lucas saltitando à frente, Carlos Eduardo e Patrícia seguindo em silêncio constrangido. Eu caminhando com uma nova confiança que parecia emanar de cada poro do meu corpo. Moradores locais e turistas nos observavam com curiosidade, provavelmente notando a estranha dinâmica de nossa família feliz. A Duna do Pôr do Sol era ainda mais impressionante do que as fotos que havia visto. Uma montanha de areia dourada, erguendo-se majestosamente, com o oceano azul turquesa de um lado e a vila pitoresca do outro. O sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam saídos de uma pintura. Paulo, o fotógrafo, nos esperava no sopé da duna. Era um homem de meia-idade com um sorriso genuinamente caloroso e equipamento profissional. Ah, a família Barcelos! Cumprimentou ele, como se fôssemos velhos amigos. Estou honrado em registrar este momento especial para vocês. Patrícia forçou um sorriso tenso, enquanto Carlos Eduardo parecia resignado à situação. Lucas, por outro lado, estava radiante com a perspectiva de ser fotografado em um cenário tão espetacular. Sugiro começarmos com algumas fotos no topo da duna, continuou Paulo, apontando para o caminho íngreme de areia. A vista de lá é simplesmente mágica. Subir a duna foi mais desafiador do que eu havia imaginado. A areia cedia sob nossos pés, tornando cada passo um esforço considerável. Carlos Eduardo, surpreendentemente, ofereceu-me seu braço como apoio. Cuidado, mãe. A areia é traiçoeira. Aceitei sua ajuda, sentindo uma pequena rachadura no muro de ressentimento que havia construído entre nós. Obrigada, filho. Quando finalmente chegamos ao topo, fiquei literalmente sem fôlego, tanto pelo esforço da subida, quanto pela vista absolutamente espetacular que se descortinava diante de nós. O sol, agora mais próximo do horizonte, transformava o oceano em uma extensão dourada. Pequenos barcos de pescadores pontilhavam a distância, e a vila parecia um presépio miniatura visto de cima. É lindo, não é? Murmurei, mais para mim mesma do que para os outros. É incrível, vovó. Lucas agarrou minha mão, seus olhos arregalados de admiração. Valeu a pena todo o plano secreto só para ver isso. Paulo começou a nos posicionar para as fotos, com o pôr do sol como pano de fundo. Primeiro Lucas sozinho, depois eu com Lucas. Então Carlos Eduardo e Patrícia com Lucas. Agora, que tal uma foto da família toda? Sugeriu Paulo, fazendo gestos para nos aproximarmos. Houve um momento de hesitação palpável. Éramos realmente uma família naquele momento? Depois de tudo que havia acontecido, depois das palavras duras trocadas, das mágoas expostas, foi Lucas quem quebrou o impasse, agarrando minha mão com uma de suas mãozinhas e a de Carlos Eduardo com a outra. Vamos, família, sorriam. Esta vai ser a melhor foto de todas. E então, algo inesperado aconteceu. Carlos Eduardo passou o braço ao redor dos meus ombros, puxando-me para mais perto. Patrícia, após um momento de indecisão,
posicionou-se ao lado do marido, completando o círculo familiar. 1, 2, 3. Digam Jericoacoara, comandou Paulo. Jericoacoara! Exclamamos em uníssono. E por um breve instante, éramos de fato uma família unida, abraçados no topo da duna mais famosa do Brasil, com o mais espetacular pôr do sol como testemunha. Quando Paulo finalmente baixou a câmera, ninguém se moveu imediatamente. Permanecemos ali, juntos, observando o sol mergulhar lentamente no oceano, como se não quiséssemos quebrar o frágil momento de paz que havíamos construído. Mãe, Carlos Eduardo falou finalmente, sua voz mais suave do que eu havia escutado em anos. Eu acho que lhe devo um pedido de desculpas. Virei-me para encará-lo, surpresa com a sinceridade que detectava em sua voz. Nunca percebi, ele continuou, lutando visivelmente com as palavras. Nunca realmente considerei como nossas decisões afetavam você, como te tratávamos. Sempre presumi que você estaria lá, disponível, sem questionar, sem sentir. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza ou ressentimento. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de validação. Obrigada, filho. Isso significa muito para mim. Patrícia, sempre mais resistente a admitir erros, permaneceu em silêncio. Mas havia algo em seu olhar, uma reflexão, um questionamento interior, que me deu esperança de que talvez, apenas talvez, algo estivesse mudando também nela. Lucas, alheio às complexidades emocionais dos adultos, puxou minha manga. Vovó, podemos ver as estrelas daqui? Aposto que são mais brilhantes que em Balneário Camboriú. Sorri para meu neto, sentindo uma onda de amor tão intensa que quase me fez cambalear. Sim, querido. Podemos ficar aqui até as estrelas aparecerem. Temos todo o tempo do mundo agora. Enquanto descíamos a duna, com o céu agora pintado em tons de púrpura e índigo, Paulo aproximou-se de mim discretamente. Tchau, dona Ivone. Roberto pediu para lhe dizer que a missão foi cumprida com sucesso. As fotos serão enviadas para seu e-mail ainda esta noite. Agradeci com um aceno de cabeça, sentindo uma satisfação profunda que ia muito além da pequena vingança que havia planejado. O que começara como um plano para ensinar uma lição a meu filho e minha nora havia se transformado em algo muito mais significativo. Um ponto de virada, talvez, um novo capítulo na história da nossa família. De volta à pousada, jantamos juntos no restaurante, não mais em lados opostos de uma guerra silenciosa, mas como uma família tentando reconstruir pontes. A conversa ainda era um pouco tensa, com momentos de silêncio desconfortável, mas havia também risadas genuínas, especialmente quando Lucas relatava suas aventuras de espionagem com detalhes hilários. E a vovó disse para o tio Joaquim: "A Operação Vovó Rebelde está oficialmente iniciada", contou ele, fazendo uma voz grave que supostamente imitava a minha. Carlos Eduardo não pôde evitar rir. "Operação Vovó Rebelde? Sério, mãe?" Dei de ombros, um sorriso travesso nos lábios. Pareceu apropriado no momento. "Tenho que admitir", disse ele, balançando a cabeça em descrença. "Nunca imaginei que você fosse capaz de algo assim. Toda essa conspiração. É quase impressionante." "Impressionante?" Patrícia ergueu as sobrancelhas. "É, no mínimo, perturbador. Ou talvez", respondi, segurando seu olhar, "seja apenas um lembrete de que nunca devemos subestimar alguém, independentemente da idade ou do papel que designamos a eles em nossas vidas." Mais tarde, quando Lucas já estava dormindo no quarto que Carlos Eduardo e Patrícia agora ocupavam, Sebastião havia milagrosamente encontrado um quarto melhor para eles, longe da cozinha. Sentei-me sozinha na varanda do meu quarto, contemplando as estrelas que pontilhavam o céu de Jericoacoara. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Roberto com as fotos que Paulo havia tirado. Deslizei pelas imagens, maravilhada com a beleza capturada. Lucas correndo pela duna, eu com meu vestido esvoaçando ao vento, Carlos Eduardo e Patrícia com sorrisos que começavam a parecer genuínos. E a foto final, todos juntos. Uma família imperfeita, mas reunida sob o céu mais perfeito que já havia visto. A última foto, porém, me pegou de surpresa. Era eu sozinha, olhando para o horizonte,
o sol poente iluminando meu perfil. Havia algo naquela imagem, uma dignidade, uma força que eu não sabia que possuía até aquele momento. Salvei a foto como papel de parede do meu celular, um lembrete permanente da mulher que redescobri em Jericoacoara. Não apenas a mãe de Carlos Eduardo ou a avó de Lucas, mas Ivone Barcelos, a mulher que aos 68 anos finalmente aprendeu a lutar pelo seu lugar ao sol. Enquanto guardava o telefone, ouvi uma leve batida na porta. Era Carlos Eduardo, sozinho, com uma expressão que misturava desconforto e determinação. "Podemos conversar, mãe?" perguntou ele, a voz mais suave do que o habitual. Convidei-o para se juntar a mim na varanda, e por um longo momento, ficamos apenas observando o céu estrelado em silêncio. "Sabe", começou ele finalmente, "eu realmente nunca pensei muito sobre como você se sentia. Sempre presumi que seu papel era, bem, ser minha mãe, estar lá quando precisávamos. E eu sempre estive", respondi serenamente. "Mas isso não significa que deixei de ser uma pessoa completa, com desejos e sonhos próprios." Ele assentiu, absorvendo minhas palavras. "O que acontece agora? Depois desta viagem, quero dizer." Considerei sua pergunta, sentindo o peso da mesma. "Agora, filho, estabelecemos um novo normal. Um em que você me vê como sou. Não apenas sua mãe, mas uma mulher com vida própria. Um normal em que minhas necessidades são consideradas, não presumidas ou ignoradas." Carlos Eduardo estendeu a mão hesitantemente, cobrindo a minha. "Posso tentar fazer isso. Não prometo ser perfeito, mas posso tentar." Sorri, apertando sua mão em retorno. "É tudo o que peço. Tentar. O resto construiremos juntos." Naquela noite, adormeci com o som das ondas de Jericoacoara embalando meus sonhos e a certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, algo fundamental havia mudado. A Operação Vovó Rebelde havia sido mais que um sucesso, havia sido um recomeço. E enquanto o sono me envolvia, pensei em todas as outras vovós pelo mundo afora. Mulheres silenciadas, subestimadas, tomadas como garantidas. Talvez minha pequena rebelião pudesse inspirar outras, porque nunca é tarde demais para lembrar ao mundo, e a nós mesmas, que existimos além dos papéis que nos foram atribuídos, que merecemos ser vistas, ouvidas e, acima de tudo, respeitadas. Nunca imaginei que, aos 68 anos de idade, eu redescobriria minha própria força de uma maneira tão inesperada. Aqui estou, Ivone Barcelos, de volta ao meu apartamento em Balneário Camboriú, olhando para o mar através da minha janela e relembrando cada detalhe daqueles dias transformadores em Jericoacoara. O que começou como uma reação à mágoa e ao desrespeito acabou se tornando a jornada mais importante da minha vida. Quando meu filho Carlos Eduardo e minha nora Patrícia cancelaram minha participação na viagem que eu tanto havia sonhado, decidiram unilateralmente que meu papel era ficar para trás, cuidando de Lucas enquanto eles aproveitavam o paraíso. Não imaginavam que aquela seria a gota d'água após anos de pequenas desconsiderações. Não sabiam que a mulher obediente e sempre disponível finalmente diria basta. A Operação Vovó Rebelde, como carinhosamente a chamamos, envolveu uma rede de cúmplices que jamais esquecerei. O gentil Joaquim do aeroporto, a dedicada Mariana do avião, meu fiel amigo Roberto da agência de viagens, o incrível Sebastião da pousada e tantos outros que se comoveram com minha história e decidiram me ajudar. Pessoas que mal me conheciam, mas que entenderam imediatamente o que estava em jogo. Minha dignidade, meu valor como ser humano além do papel de mãe e avó. Lembro-me do momento exato em que Carlos Eduardo e Patrícia nos viram sentados naquela varanda em Jericoacoara, seus rostos passando da confusão ao choque, à indignação e, finalmente, à compreensão relutante. Foi um momento de vitória, sim, mas não apenas pela vingança bem-sucedida. Foi uma vitória porque, pela primeira vez em décadas, meu filho realmente me viu, não apenas como sua mãe, mas como uma mulher completa, com desejos, sonhos e a coragem de lutar por eles. As consequências daquela viagem foram muito além dos dias que passamos juntos nas praias paradisíacas do Ceará. Ao voltarmos para Santa Catarina,
Algo fundamental havia mudado na dinâmica de nossa família. Carlos Eduardo começou a me consultar antes de fazer planos que me envolvessem. Patrícia, ainda que mais relutante, passou a demonstrar um respeito que nunca existira antes. E Lucas, meu querido Lucas, passou a me ver não apenas como a vovó que faz cookies, mas como uma mulher de coragem e determinação. Um exemplo que, espero, o acompanhe por toda a vida. 3 meses se passaram desde nossa aventura, e recentemente celebramos meu aniversário de 69 anos. Para minha surpresa, Carlos Eduardo e Patrícia organizaram uma pequena festa e me presentearam com uma viagem. Desta vez para Gramado, outro destino que sempre quis conhecer. E sim, mãe, assegurou meu filho com um sorriso. Você definitivamente está incluída nesta. Compartilho esta história não para incentivar outras pessoas a planejarem fugas elaboradas ou vinganças meticulosas. Compartilho porque acredito que muitas mulheres da minha idade se reconhecerão nela. Mulheres que silenciosamente aceitam ser relegadas a papéis secundários em suas próprias vidas, que assistem seus sonhos sendo considerados menos importantes, que são valorizadas apenas pelo que podem oferecer aos outros. A você que está assistindo, quero dizer, nunca é tarde para se fazer ouvir, para estabelecer limites, para exigir o respeito que merece. Não precisamos de planos elaborados ou confrontos dramáticos. Muitas vezes, basta uma conversa franca, um não, firme quando necessário. Um lembrete gentil, mas determinado de que somos mais do que nossas funções familiares. Se minha história ressoou com você de alguma forma, se você sorriu com minhas pequenas vitórias, ou se reconheceu nas minhas frustrações, por favor, não deixe isso passar sem ação. Não estou falando apenas de se rebelar contra situações injustas, mas de reconhecer seu próprio valor, de nutrir seus sonhos, de lembrar-se que a idade não diminui seu direito à felicidade e ao respeito. Esta jornada de autodescoberta e afirmação, que comecei aos 68 anos, me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para redefinir relacionamentos, para exigir um lugar à mesa. E se eu, uma bibliotecária aposentada de uma pequena cidade no sul do Brasil, consegui encontrar essa coragem, você também pode. Gostaria imensamente de saber sua história. Você já viveu uma situação semelhante? Como lidou com ela? Já se sentiu invisível ou tomado como garantido por seus entes queridos? Ou talvez você esteja do outro lado, percebendo apenas agora como pode ter subestimado alguém importante em sua vida. Conte-me nos comentários abaixo. Cada história compartilhada é uma mão estendida a outra pessoa que possa estar passando pelo mesmo. Se minha narrativa tocou seu coração ou trouxe algum insight para sua própria vida, peço que considere se inscrever no canal Vovó Lembrou. Aqui compartilho não apenas minhas aventuras e desventuras, mas também reflexões sobre envelhecimento com dignidade, relacionamentos familiares e a arte de reinventar-se quando o mundo insiste em nos colocar em uma caixinha limitante. Ao clicar no botão de inscrição, você não está apenas aumentando um número, está me dizendo que minhas palavras importam, que minhas experiências ressoam, que existe valor nesta troca que estabelecemos. E isso, para uma senhora que passou tanto tempo sentindo-se invisível, significa o mundo. O botão de gostei também faz diferença. Ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que possam precisar ouvir esta mensagem tanto quanto você. E se puder compartilhar com alguém que você sabe que se beneficiaria desta história, estaria ampliando ainda mais esse círculo de conexão e apoio mútuo. Devo confessar que gravar estes vídeos, organizar minhas memórias e transformá-las em narrativas coerentes não é tarefa fácil para alguém da minha idade. Aprendi a usar equipamentos de gravação, a editar, a navegar pelo mundo das redes sociais. Tudo isso para poder compartilhar minhas histórias com vocês. É um trabalho que faço com amor, mas que demanda tempo, energia e recursos. Por isso, se esta história ou outras do canal Vovó Lembrou trouxeram valor para a sua vida, considere apoiar este projeto através do Valeu Demais, uma forma de contribuição que me ajuda a cobrir os custos de produção e a trazer novos conteúdos diariamente. Mesmo uma pequena quantia faz diferença significativa,
permitindo que eu continue compartilhando estas narrativas que, espero, inspiram, confortam e ocasionalmente provocam um sorriso. Este apoio não é apenas financeiro, é um voto de confiança, um reconhecimento de que histórias como a minha merecem ser contadas, que experiências como as minhas têm valor e podem iluminar o caminho de outros. Com sua ajuda, posso melhorar a qualidade técnica dos vídeos, expandir os temas abordados e, quem sabe, até mesmo viajar para novos lugares e criar novas histórias para compartilhar com vocês. Enquanto encerro este relato, olho novamente para aquela foto que Paulo tirou em Jericoacoara. Eu, sozinha, observando o horizonte com o sol poente iluminando meu perfil. Vejo naquela imagem não apenas a Ivone que foi a Jericoacoara, mas a Ivone que voltou, mais forte, mais segura, mais consciente de seu lugar no mundo. A vovó rebelde que descobriu que nunca é tarde para escrever um novo capítulo. E lembre-se, sua história também merece ser contada. Sua voz merece ser ouvida. Seus sonhos merecem consideração, independentemente de sua idade, de seu papel familiar, de como o mundo tenta defini-lo ou limitá-lo. Você é sempre mais que isso. Até o próximo vídeo, meus queridos. Aqui quem se despede é Ivone Barcelos, sua vovó lembrou, que nunca mais esquecerá o poder de dizer não quando necessário e sim para si mesma sempre que possível. Ah, e não se esqueça, deixe seu comentário contando o que achou desta história, compartilhe suas próprias experiências e vamos construir juntos esta comunidade de pessoas que acreditam que respeito e consideração não têm data de validade. Deu trabalho preparar este vídeo para vocês? Então seu comentário, seu like e sua inscrição significam mais do que imagina. Nos vemos no próximo relato.